Entrevistas de emprego em inglês são cada vez mais frequentes nos processos seletivos. Nesse vídeo, você vai aprender como ter sucesso nessas entrevistas. Olá! Welcome to mais um vídeo do Fast English One. Eu sou o professor Paulo César, da Fast English. No vídeo de hoje, ele é um roteiro para todos aqueles que precisam passar por um processo seletivo, que vão passar por um processo seletivo, e que vão ter que submeter a uma entrevista em inglês. Então, ele é um roteiro bastante claro, bastante objetivo, com dicas bastante pontuais para vocês. Como é uma entrevista em inglês, esse vídeo é um pouco mais em inglês, porque a gente vai dar exemplos de que expressões, de como que deve ser a sua performance numa entrevista em inglês, numa entrevista de emprego em inglês, ok? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha, que vai dar aí um roteiro para vocês de como que a gente deve responder, como é que deve se portar numa entrevista em inglês. E até o final, antes do final do vídeo, vai ter um exemplo bastante prático de uma das perguntas mais frequentes que são feitas para os candidatos. Bom, então vamos às dicas para vocês terem sucesso nas suas entrevistas em inglês. Então, aqui vai o roteiro. Então, how to do a job interview in English, tips to be successful. Bom, então, how to structure your answers. Então, como você vai estruturar suas perguntas? Dica número 1. Be concise and focused. Isso é super importante. É importante que você seja conciso e focado. Não fica, como a gente diz em inglês, beating about the bush, enrolando no inglês, não. Em inglês é uma língua que é necessário que você seja bastante objetivo e direto. Bom, conectado com essa be concise and focused, answer what is asked, right? Então, presta atenção na pergunta e o que for perguntado, você já responde direto. Uma dica para você não fugir aí do beat about the bush, para ficar enrolando, quando você ouvir a pergunta, talvez começar a sua resposta com a pergunta. Então, por exemplo, what are your strengths? Quais são os seus pontos fortes? Well, my strengths are. Então, você já começa a sua resposta já com a pergunta. Isso já guia bastante a gente na hora de responder em inglês. E nessas respostas, aqui tem mais uma dica de como você deve estruturá-las. Na medida do possível, as suas respostas precisam ter uma introdução. Então, what are your strengths? My strengths are A, B, C. Introdução. Depois da introdução, na hora do desenvolvimento, você vai dizer a razão e, se possível, um exemplo prático, né, que confirme essa sua razão, a sua ideia que você deu da resposta. E, por último, a conclusão. Então, funciona aí como se fosse um resumo da sua resposta. E o outro ponto é, speak clearly and do not use slangs or colloquial language. Isso é bastante importante. Você precisa falar de forma clara, evitar tudo que for caso de gírias e expressões coloquiais. Evitar o uso excessivo de get, não? O verbo to get. Em geral, ele tem uma função um pouco mais informal na linguagem. Você, de repente, vai ter entrevistas com CEOs ou com profissionais da gerência, da direção. Então, e às vezes são estrangeiros, são nativos, né, ou profissionais de outros países. Então, é importante que você mantenha aí um certo nível de formalidade. Na parte falada, no inglês falado, não tem importância você usar as contrações. Pode ser I'm, I'd like, I'll, I will, I've, I have, não há problema nenhum, né? Essas contrações, elas não são muito adequadas na parte escrita. Bom, então essas são as dicas. Be concise and focused. Answer what is asked, and your answer should have introduction, development, conclusion, e por último, speak clearly and do not use slangs or colloquial language. Bom, agora vamos para o exemplo, né, prática de uma das perguntas mais frequentes, costuma ser uma das primeiras numa entrevista para emprego. A pergunta é, tell us about yourself. Como é que você vai responder, tell us about yourself? A dica aqui, como é que você vai estruturar? A gente pode até estruturar de forma pela gramática. Então, por exemplo, você vai usar, quando você falar de personal information sobre você, name, age, home, family, present activities, você usar dois tempos verbais, simple present, present continuous. Então, my name is tal, I am, home. Então, tudo que você falar de personal information, que são esses tópicos, os tempos verbais usados serão
simple present, present continuous. Então, vamos usar um exemplo aqui. My name is Marcos. I am, not I have. É muito comum esse erro dizer I have 35 years old. Em inglês é o verbo to be. I am 35 years old. I am married. I am from São Paulo. I live in Santana with my family. I have 2 children, Luana and André. Luana is 9 years old and André is 5. I usually spend my time with my family. Então, você vai falar da sua rotina. Então, isso usually, always, often, vai usar com simple present. We usually go to parks, but currently we are spending more time at the playground in the building because of my son is allergic to this dry weather. Qual é a rotina? We usually go to the park, but currently, nowadays, atualmente, we are spending more time. Estamos passando mais tempo no playground. Tudo aquilo que for temporário, que não for uma rotina, present continuous. Tudo que for rotina, simple present. Segunda parte da resposta para essa pergunta, tell us about yourself. Você vai falar do seu educational background. Então, a sua história da graduação, dos cursos que você fez, especialização, MBA. 2 tempos verbais vamos usar aí. Present Perfect Simple e Simple Past. O Present Perfect Simple vai ser usado para introduzir o assunto. Por exemplo, I have graduated in marketing. I have done an MBA. Então, quando você vai introduzir o assunto, vem com Present Perfect, porque você não vai informar o tempo. Quando você for dar mais informações, aí nós mudamos para o Simple Past, você vai ter informações sobre o tempo. Um exemplo aqui, ó. I have done an MBA in Marketing Strategy. Eu fiz. I have done. I did at GV from 2010 to 2012. Veio o tempo, simple past. I have also studied English abroad. Outra coisa que você já fez. Né? I have also studied English abroad. Até então não sabemos quando foi. Então, na introdução do assunto do passado, I have also studied English abroad. I went to Toronto in 2014 and I studied there for 3 months. Quando você dá as informações de tempo e tal, você vai então usar o simple past. Então, segunda parte. Primeira parte, personal information, simple present, present continuous. A segunda parte, educational background. Você vai falar das suas titulações, das suas graduações, present perfect, simple past. E a outra parte, professional background, que também vai ser na mesma linha. Present perfect, simple, para introduzir, para falar da sua experiência, do que você já fez, do ponto de vista profissional, e o simple past quando você dá informações de tempo, de datas, por exemplo. Um exemplo aqui, I have worked for several companies in different business sectors. From 2010 to 2013, I worked for Magazine Luiza. After that, I was invited to be a market manager for Heineken. Next, I changed jobs to Novartis in 2018, in which I am still working. I'm a marketing director there now. Perceba? Você usa o present perfect para introduzir o passado, e depois, com detalhes de tempo, nós vamos fazer aí o simple past. E com o presente, se você está empregado no momento, simple present. E aí, o último caso, ainda tell us about yourself. Quando a pergunta vem sobre os seus future plans. Então, how do you see yourself in 10 years? Or tell us about your personal plans. Então, 2 possibilidades. Future simple will, or future simple to be going to. Quando você fala how do you see yourself in 10 years, this is like a prediction. É como se fosse uma previsão. Né? Então, você vai usar, provavelmente, will. E quando você falar dos planos, aquilo que já está decidido, to be going to. Um exemplo aqui. How do you see yourself in 10 years? Well, in 10 years, I hope I will be a marketing VP in another country. I would like to experience other cultures. For that, I'm going to work hard and I'm going to do my best to achieve that goal. Okay? Então, recapitulando, nós temos personal information, educational background, professional background, future plans. Você acha que você se estruturar essa sua resposta para falar de você dessa forma, ela vai estar bastante completa. Essas são as dicas que nós tínhamos para vocês. Faremos um outro vídeo para falar sobre a entrevista de emprego. Se você ainda não está ligado ao nosso canal, não está inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E se gostou desse vídeo, deixa um joinha e compartilha com todo mundo que você conhece que precisa fazer uma entrevista em inglês. E se precisar de alguma ajuda, aulas particulares ou um treino antes dessa entrevista,
é só entrar em contato com a gente. Os nossos contatos estão na descrição. That's all for today. Thank you very much. Bye.